Se você é curioso pelas inteligências artificiais, mas parece que elas não estão respondendo da maneira com que você imaginava, você pode estar cometendo alguns desses erros. Neste vídeo, eu irei mostrar 5 erros que as pessoas cometem ao utilizar o ChatGPT. Talvez não sejam exatamente os principais comandos que você deva aplicar nesta ferramenta. Muito bem. Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui eu falo sobre inteligência artificial, tecnologia e gestão de projetos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal e bate no sininho para receber as notificações. E as inteligências artificiais podem te ajudar no dia a dia, seja na tua empresa ou mesmo nas tarefas cotidianas para você mesmo. Isto aqui já mostrei diversas vezes no canal. Inclusive, já mostrei até as boas práticas de como criar bons prompts. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima para você ver depois, mas fica aí porque você precisa entender o que eventualmente você está errando, o que você está pedindo para o ChatGPT da maneira incorreta. Então bora lá. Separei aqui 5 principais erros que as pessoas cometem ao utilizar o ChatGPT. O erro número 1 é você escrever um prompt para o ChatGPT vago demais ou muito superficial. Lembre-se que essas inteligências artificiais, elas precisam de contexto. Então, quanto mais contexto você passar para essas ferramentas, suas respostas ficarão mais alinhadas ao que você espera. Para os testes aqui, eu irei utilizar do ChatGPT versão 3.5, a versão gratuita, exatamente como a maioria das pessoas tem utilizado o ChatGPT. Então, quando eu falo que as pessoas se utilizam de prompts abertos ou muito superficiais, um exemplo seria exatamente este prompt aqui. Me fale sobre ciência. Perceba que eu não passei nenhum contexto, eu não pedi nada muito direto, eu simplesmente falei, me fale sobre ciência aí. E aí, qual é a resposta do ChatGPT? É claro que ele vai escrever um texto sobre ciência, mas de uma maneira bem genérica. Ciência é uma jornada de descoberta e compreensão do mundo que nos cerca, seja no nível microscópico dos átomos e das moléculas. Perceba que está aberto demais. Se eu quiser alguma coisa mais específica, do tipo, me cite os 5 nomes mais conhecidos da ciência moderna, aí eu preciso ser mais detalhista. Quando eu falo, me fale sobre ciência, ou me fale sobre gerenciamento de projetos, ou me fale sobre marketing, o ChatGPT ele vai gerar um texto de maneira bem genérica para você. Inclusive, uma das coisas que eu falo aqui no canal é que você nunca deve copiar e colar tudo que o ChatGPT diz para um post ou para um texto que você venha fazer. Perceba esse texto. Claramente, ele é extremamente genérico, ele é extremamente aberto e ele poderia se encaixar em diversas situações. Se você publicar um texto como este, ou se você simplesmente fazer um artigo ou alguma coisa relacionada com isso, eu acho que tá muito na cara que é genérico demais. Então nunca se utilize do texto do ChatGPT para seus artigos. Nunca copie e cole. Tenha inspirações, consiga novas ideias a partir dele para gerar os seus próprios textos autorais. O segundo erro que as pessoas cometem com o ChatGPT, principalmente quando estamos falando da versão gratuita, é pedir que ele se utilize de dons artísticos. Faça um desenho, desenhe um personagem, ele não vai conseguir fazer esse tipo de tarefa para você. Se você precisar gerar uma imagem, existem diversas outras inteligências artificiais que podem te ajudar. O ChatGPT versão 4, a versão paga, ele consegue gerar imagens, a versão gratuita não. Existem outras, como por exemplo, o designer da Microsoft, o Leonardo AI, o Midjourney, existem outras ferramentas de inteligência artificial nas quais elas foram treinadas exatamente para isso, para gerar imagens. O ChatGPT, na versão gratuita, não tem essa funcionalidade. Então, se você se utilizar de um prompt como este, desenhe um personagem de jogo detalhado, além de estar bem abrangente, ele não vai conseguir gerar para você. Veja que a função do ChatGPT é gerar textos a partir de um contexto, e não desenhos. Veja o que ele me respondeu. Como não tenho capacidade de desenhar, vou descrever o personagem. E aí ele criou um personagem chamado Drakkar, o Guardião das Sombras. Fez a descrição, a aparência, ele falou sobre habilidades especiais e sobre uma história para este personagem. Perceba que quando eu pedi para ele desenhar, eu imaginei um desenho realmente, ali uma figura. Ele não consegue fazer isso na versão gratuita e ele deu aqui uma sugestão de uma história para este personagem. E apenas para efeito de comparação, eu mudei agora o ChatGPT para a versão 4. Essa versão sim consegue gerar imagens.
Veja que utilizando o mesmo prompt, ele fez a descrição de outro personagem com outras características. Ele colocou toda a descrição e isto auxiliou ele a criar uma imagem. Depois de um tempinho aqui, ele acabou gerando a imagem deste personagem. Então perceba que esta é uma diferença entre a versão paga do ChatGPT e a versão gratuita. É claro que eu poderia ter passado detalhes sobre este personagem, aí eu seria mais específico e com certeza eu teria algo muito mais próximo do que eu imagino. Você já percebeu aqui que uma dica e uma sugestão é sempre seja detalhista em seus prompts, afinal de contas, o ChatGPT ele vai te ajudar, mas ele não sabe o que está na sua cabeça. O erro número 3 que as pessoas cometem é achar que o ChatGPT está conectado o tempo todo na internet e que as atualizações elas são ao vivo. Então basta acontecer um fato que você vai buscar no ChatGPT e ele vai te dar a resposta. Não. O ChatGPT é um modelo treinado e existe uma data de corte na qual os seus dados foram passados para treinamento. É claro que a OpenAI sempre trabalha em modelos mais atuais, mas fato é, se você fizer uma pergunta muito atual, ele não vai te responder. Vamos fazer um teste? No momento em que eu estou gravando este vídeo, acabou de acontecer a cerimônia do Oscar, que premiou o filme Oppenheimer como o melhor filme deste ano. E o ChatGPT já sabe disso, será? Voltei aqui para a versão 3.5, a versão gratuita, e me utilizei deste prompt. Quem ganhou o Oscar de melhor filme este ano? E veja a resposta. Desculpe, mas minha última atualização foi em janeiro de 2022. Não possui informações atualizadas sobre vencedoras do Oscar deste ano. Perceba que os dados que foram utilizados para os treinamentos do modelo do ChatGPT, ainda mais na versão gratuita, elas vão até janeiro de 2022. Coisas muito recentes, você tem que usar outras ferramentas que podem te ajudar melhor. E uma outra ferramenta que talvez consiga te ajudar melhor é o Perplexity.ai. Ele funciona mais ou menos como o Google e te traz algumas referências. Então, vamos fazer o teste aqui. E veja a diferença. O grande vencedor do Oscar este ano foi o filme Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan, que ganhou o prêmio de melhor filme. E aí ele dá, inclusive, algumas referências, caso você queira saber um pouco mais. Então perceba que o Perplexity ele foi criado exatamente para vasculhar a internet. É tipo um Google, vamos dizer assim, e trazer algumas referências baseado na sua pergunta. Então, se você precisar deste tipo de informação, não é o ChatGPT que vai te ajudar. O Perplexity vai conseguir trazer informações mais precisas. E antes de falar o próximo erro que as pessoas cometem com o ChatGPT, você já se inscreveu aí no canal? Já bateu no sininho para receber as notificações? Frequentemente eu trago atualizações sobre inteligência artificial, tecnologia e gestão de projetos. O próximo erro que as pessoas cometem são prompts mal estruturados. Em geral, é muito importante que você passe o contexto para o ChatGPT, você passe uma ação, exatamente o que você quer, eventualmente você passe até exemplos, tragam ali alguns dados e seja muito preciso na informação que você precisa. Se eventualmente você precisa de 2 parágrafos sobre um determinado assunto, peça diretamente para ele. Escreva um determinado assunto para 2 parágrafos, seja muito direto. Passe um contexto também. Então, informe que no caso ele é um profissional da área X e ele consegue trazer informações. Isso vai ajudar e muito o ChatGPT a selecionar as informações. Então, o que seria um prompt errado para essa situação? Escreva um livro sobre a história mundial. Bom, vamos lá. História mundial aconteceu muita coisa. Existem muitos dados e muitos detalhes. Escreva um livro, pode ser algo ali com várias e várias centenas de páginas. O ChatGPT não vai conseguir te atender desta maneira. Perceba que o correto aqui seria você pegar algum pedaço específico da história, passar detalhes para ele, o que você espera, relacionado a informações, escreva 2 parágrafos, 3 parágrafos e com os prompts você vá acumulando as suas informações. Então faça pedidos menores e encadeados para o ChatGPT. Afinal de contas, ele vai entender exatamente o que você está precisando e tentar criar uma sequência lógica. A partir do momento que você faz uma pergunta como escreva um livro sobre a história mundial, ele não vai te atender, quer ver? Poxa, Felipe, ele gerou o livro. Título: Ecos da Humanidade, uma jornada pela história mundial. Tem uma introdução de 4 linhas, tem o capítulo 1, também de 4 linhas, o capítulo 2 com 4 linhas, capítulo 3, 4 linhas, capítulo 4, 4 linhas, capítulo 5, 4 linhas. Difícil esse trava-língua, hein? Testa aí em casa. Capítulo 6, 3 linhas, conclusão com 5 linhas, e este é o livro dele. Então assim, ele gerou um texto, mas dizer que isto é um livro, não. E o quinto erro
são as pessoas não se utilizarem exatamente de algumas funções do ChatGPT, como a criação de tabelas, listas, bullet points, para ajudar você a obter o resultado que espera. Quando você simplesmente faz um pedido para ele de algumas informações sem direcionar a quantidade de bullet points ou transformar em uma tabela, ele vai jogar o texto de qualquer jeito lá. Quer ver a diferença? Veja um prompt errado. Me dê ideias para um aniversário, um roteiro de viagem e dicas de estudo. Bom, para começar, que são 3 coisas totalmente diferentes. É claro que ele vai responder, mas ele talvez não traga da maneira organizada que você espera, ou da mesma maneira que nós já vimos aqui neste vídeo, ele vai trazer coisas genéricas. Vejam só, ele respondeu a minha pergunta, criou cada um dos tópicos e 5 sugestões para cada um deles. Mas veja que as sugestões aqui, elas podem ser até meio genéricas, né? Festa temática de cinema, um passeio de balão ao amanhecer. Caramba, esta seria uma festa e tanto, né? Festa de jogos de tabuleiros, jantar ao ar livre com food trucks. Então, ele passou as informações, mas de uma maneira bem genérica. Depois, um roteiro de viagem, ele falou sobre rota de vinhos, viagem cultural, expedição de aventura, uma expedição de trekking até o Machu Picchu. Caramba, é realmente bem abrangente. E as dicas de estudo, ele passou coisas bem genéricas do tipo técnicas Pomodoro, mapas mentais. Inclusive, se você quiser saber sobre mapas mentais, eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui para que você dê uma olhada sobre como construir mapas mentais utilizando o ChatGPT. Lá eu explico certinho, mas depois desse vídeo você vai lá. Então perceba que ele passa as informações, mas de maneira muito genérica. Se você passar mais informações para ele, se você passar o contexto sobre o que você está estudando, quanto tempo você tem disponível, quais são os principais itens que você deveria priorizar em um determinado estudo, aí sim o ChatGPT vai te ajudar. Mas perceba que você está passando mais informações e está sendo mais específico. E além, é claro, de você estar encadeando esses conhecimentos. Você não espera que ele responda em um único prompt exatamente o que você está pensando. Então o ChatGPT, ele te ajuda bastante a conseguir novos insights, trazer novas ideias e certamente irá te ajudar não só no seu trabalho, mas na produtividade do dia a dia. Inclusive, eu fiz um vídeo no qual eu mostrei sobre como o ChatGPT ele pode te ajudar a ser mais produtivo. Lá sim, eu dou dicas de como você utilizar prompts para que te ajude mais facilmente. Dá uma olhada lá.